E Lucas escreveu aqui o que aconteceu por aqueles dias na vida dos apóstolos, porque depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, ali em Atos 2, também está registrado nesse mesmo livro, a Bíblia diz que o Espírito Santo os capacitou e nos deu muita ousadia. Ou seja, aquilo que eles não tinham antes, passaram a ter depois que receberam ali o dom do Espírito Santo. E eles começaram a pregar com muita ousadia, começaram a fazer milagres. E assim como Jesus chamou a atenção antes da sua morte, também os discípulos passaram a chamar a atenção. Porque eles ali eram dominados por Roma, e Roma controlava tudo que os judeus faziam. Então qualquer tipo de movimento que existia entre os judeus, Roma, ele ia lá e abafava. É mais ou menos o que acontece, a gente percebe hoje no meio da nossa política, não é verdade? Qualquer pessoa hoje que se levanta e quer fazer um movimento, o governo ele vem e abafa, porque é um perigo. Um povo unido fazendo um movimento é um perigo, mas aqui não é um movimento político, era um movimento espiritual, mas a política não entendia isso. A política entendia que isso era um grande perigo, um povo se reunindo e trazendo para ele pessoas, e se unindo ao povo. Ou seja, poderia, na cabeça dos políticos, aqui em qualquer momento haver uma grande revolução, né? E uma revolução derruba um país, derruba um governo, derruba qualquer tipo de instituição. Então os discípulos aqui começaram a pregar o Evangelho e a operar milagres, e incomodar tanto a política como também aqueles homens que perseguiam Jesus, chamados fariseus, os mestres da lei. Então os discípulos começaram a ficar muito visados. Então a única forma de controlar um povo e abafar um povo que está crescendo é através da violência. Porque através do diálogo, através vamos dizer, algum tipo de negociação, não está resolvendo. Se você olhar o livro aqui mesmo o livro dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 3, acho que era Pedro e João que estavam entrando no templo, tinham um aleijado, eles curaram o aleijado. Aquilo chamou a atenção como um alvoroço, e os fariseus mandaram chamar eles. Os interrogou, queriam prendê-los, mas não tiveram como prender, mas mandaram embora dizendo: olha, parem de pregar esse negócio que vocês estão falando. E Pedro, com autoridade, disse: nós não podemos parar, porque importa mais obedecermos a Deus do que obedecer aos homens. Porque a palavra de Deus ela não se contradiz. A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer a lei da terra, mas quando ela não vai contra a lei de Deus. É como que Pedro dissesse: nós somos obedientes à lei da terra, mas essa lei que vocês estão colocando, ela impede o conhecimento do reino de Deus. E contra o reino de Deus nós não podemos ir, ou seja, obedecer. Se alguém disser para você assim: olha, você que está aí adorando a Deus, lendo a Bíblia, está indo contra essa lei, você precisa parar, agora você vai ter que fazer uma escolha difícil. Porque a quem você vai obedecer, ao homem ou a Deus? A Bíblia diz que nós, como servos de Deus, devemos adorar em qualquer momento, em tempo e fora de tempo. Então, para parar a obra de Deus, o inimigo ele vai usar suas estratégias. E aqui ele vai usar a violência. Porque os discípulos estão crescendo, a igreja está crescendo. A Bíblia diz no livro de Atos que a igreja crescia em uma só união, ao ponto de os fiéis da igreja vender as suas propriedades para que todos tivessem por igual, para que ninguém padecesse necessidade. Ou seja, a igreja está crescendo, os milagres estão acontecendo, os apóstolos têm uma palavra de autoridade, e aqueles homens, a política, os fariseus não sabem o que fazer. E aqui vai aparecer um homem mais uma vez no cenário aqui no Novo Testamento, chamado Herodes. Esse Herodes, ele é rei dos judeus. Aí alguém vai dizer assim: mas como que os judeus podem ter rei se quem está dominando é Roma? Entre o Antigo Testamento e o Novo, nesse período, os judeus ficaram sem casa, eles foram perseguidos e eles foram quase que destruídos. Isso daí você não vai ver na Bíblia, você vai ver no livro de Macabeus, é um livro que tem na Bíblia católica. E nesse período, os judeus lutaram e quase foram destruídos. E quando entra o Novo Testamento, os judeus já estavam sob o poder de Roma. E Roma colocou um homem lá que nem judeu era para ser rei,
chamado de Herodes. Herodes não é um nome, é um título. É alguém que tem um título. Se alguém sentar no lugar do prefeito, ele passa a ser chamado de quê? De prefeito. Saindo de ser do outro, ele continua sendo chamado de quê? Prefeito. Então Herodes não era uma pessoa com um nome. O nome dele não era Herodes. O título que ele levava era de Herodes. E essa família foi uma pedra no pé do povo de Deus, desde antes de Jesus nascer. Se nós lemos o Novo Testamento, um dos Evangelhos, eu acho que de Lucas, se não me engano, diz que quando Jesus nasceu, aqueles homens que viram a estrela foram até quem? A Herodes. E disseram: diga-nos onde nasceu, onde está o rei dos judeus, porque nós vimos a estrela e viemos adorar. Herodes, que era um homem possesso e não queria perder o seu poder de maneira nenhuma, disse: não, mas quem é esse rei dos judeus? Eu quero saber para adorar ele também, mas o plano era matar a Jesus. E a Bíblia diz que Deus ali avisou os magos foram, viram Jesus, adoraram, levaram presentes e depois saíram, foram por outro caminho e não voltaram. Herodes, irado com aquilo, mandou matar qualquer criança que tivesse naquela região de 2 anos para baixo, para que viesse alcançar a Jesus. Então a perseguição dessa família com o Evangelho, com a palavra de Deus, não é de agora. É de quando Jesus veio à Terra, quando ele descobriu. Nós vamos ver o Herodes, aquele que mandou prender e matar João Batista. Mais um perseguidor da palavra de Deus. Porque João dizia que ele estava errado. E o servo do diabo, ele não pode ouvir uma palavra de Deus. Então ele manda prender quem? João. Manda matá-lo também. Depois, quando Jesus é preso pelos fariseus, também esse mesmo Herodes manda chamar e interroga Jesus. Mas não consegue ter em Jesus autoridade. Esse Herodes morre. Agora tem esse novo Herodes. Como eu disse, é um título. E esse novo Herodes aqui, irmãos, agora ele já não está mais tendo que lidar com Jesus. Ele está tendo que lidar com um povo que crê em Jesus e está multiplicando ali a palavra de Deus e fazendo com que muitos viessem a crer. Então a Bíblia diz o que aqui? Que ele, naquele mesmo tempo, o rei Herodes, não o Herodes que mandou matar a Jesus, não o Herodes que mandou matar a João, mas um Herodes agora que já está há um tempo à frente daquele. É uma pessoa com o mesmo título, mas num tempo diferente. E agora esse Herodes ele tem a mesma autoridade dos outros. Ele é um rei. É um rei vassalo que obedece a Roma, mas ele é um rei. E ele agora manda a matar alguns daqueles homens que estão ali pregando a palavra de Deus. Como eu disse, eles estavam crescendo e incomodando. A melhor forma de fazer com que eles viessem a baixar ou parar aquele negócio era através da violência, porque o diálogo não tinha resolvido. Já tinha sido tentado. O inimigo, ele quer nos calar muitas das vezes através das ideias, através da influência. Ele quer trazer no nosso entendimento que não precisa de tudo isso para servir a Deus. Não é necessário tudo isso. Você pode adorar a Deus, mas você não precisa abrir mão das coisas desse mundo. Você pode ser um jovem que serve a Deus, mas você pode ser um jovem também que faz algumas coisinhas no mundo, não tem problema, Deus entende. Mas quando o inimigo não consegue através da ideia, ele parte para a violência, ele parte para o ataque. E ele vai atacar em pontos que ele sabe que vai alcançar algum tipo de êxito. E aqui eles atacaram num ponto muito fundamental, que era a união dos discípulos. Imagina, irmãos, esses discípulos cresceram espiritualmente ao lado de Jesus por mais de 3 anos, viram Jesus ser morto, ressuscitado, estão unidos, receberam o Espírito Santo, estão pregando a palavra e são uma família. Então Herodes faz o que? Ele vai atacar dentro da família que Cristo construiu. Porque talvez você não desiste por você, mas se mandarem matar a mim, você diz: não, calma, eu vou parar um pouco.
Ah, você não vai parar? Não, eu vou atacar o seu filho, a sua mãe, o seu pai. Talvez você diga, eu não nego a Jesus de maneira nenhuma. Eu não. Mas talvez se o inimigo usar uma estratégia de atacar alguém que você ama muito, talvez você seja. A ideia do inimigo é partir por uma violência para dentro da família que Cristo construiu, para ver se eles paravam. Mas o problema é que o inimigo não sabia que tipo de inimigo estava lidando. O inimigo até esse momento não tinha lutado contra pessoas que não tinham autoridade, que não tinham o Espírito Santo. É por isso que uma igreja sem o Espírito Santo, ela não persiste. É verdade. Ela não vai adiante, ela vai parar. Se nós não buscarmos de Deus a alegria do seu Espírito Santo, nós vamos parar. Porque nós não somos fortes. Você não é forte e eu não sou forte. Como a Bíblia diz, Deus ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Significa que nós somos fracos. Nós não somos fortes. Mas se Deus estiver ao nosso lado, se o Espírito Santo nos capacitar, ainda que nós viemos a cair, como a Bíblia diz, 7 vezes, não ficará prostrado. Aleluia! Aleluia! Porque o plano do inimigo é destruir a igreja de Deus. Isso aqui que Herodes, isso aqui, versículo 1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes se estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Matou o irmão de um discípulo. E o que acontece, irmãos? Ele viu que isso agradou aqueles que eram contra aquele crescimento que estava havendo na igreja de Cristo. Porque ele diz aqui, olha, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos Asnos. Deu certo o plano dele. O plano dele tem que ele alcançou, além de atacar, ele alcançou apoio de um grupo que também estava contra aquele povo. Só que aqui a gente vai ver, irmãos, que Deus ele permite algumas coisas e outras não. A gente vai pensar dessa forma. Se a gente for pensar como ser humano, de uma maneira não espiritual, não entendendo os planos de Deus, a gente vai pensar, peraí, se Deus teve poder para tirar Pedro da prisão, por que ele não livrou o diabo? Não é verdade? Aleluia, Pai. Pedro estava preso, o anjo foi lá e tirou ele sem ninguém, ele saiu, as portas abriram, mas Tiago não. Como que nós vamos podermos entender essas coisas? Nós podemos entender olhando para Cristo. Deus podia ter livrado Cristo da cruz. Cristo chegou até mesmo a orar de uma forma não pequena, mas se for possível. Aleluia. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que agradou a Deus moer Cristo na cruz, para que você pudesse ser salvo. Então, em que nós somos melhores do que Jesus e passar por algumas provações? Ou talvez até enfrentar a morte? Aleluia, Deus. Porque às vezes nós achamos que nós somos melhores. Eu não posso passar por essa dificuldade. Deus não está me vendo. Deus não está vendo que eu estou sofrendo. Ele está vendo sim. Como ele viu também o seu filho. Aleluia, Pai. Jesus disse, vão perseguir também vocês. Vão maltratar vocês. Porque perseguiram o pai de família. Quando ele disse o pai de família, ele estava dizendo dele. Se chamaram o pai de família de endemoniado, não chamaram vocês? Quem era o pai de família que estava dizendo ele? O pai daquela família. Então por que nós não podemos passar por algumas provações? Olha aí, meu Deus. Por que Deus é ruim quando nós passamos por provações? Por que devemos a Deus? Nós podemos sim orar a Deus. Mas nós não podemos colocar Deus na parede e dizer, não, Senhor, eu não posso passar por isso. Ou eu não mereço. Ou se for assim para mim, não vai dar. Aleluia, Deus. Porque assim como Cristo sofreu, irmãos, ele disse que nós também padeceríamos perseguições. E a perseguição está aqui. Oh, aleluia, Pai.
Esse homem viu que agradou a alguns ver Tiago ser morto com a espada. Então prendeu a Pedro. Para quê? Para também depois matá-lo diante do povo. Só irmãos, que Deus ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Deus não livrou Tiago, mas a igreja, a Bíblia diz aqui que entrou em oração. Deus poderia ter deixado Pedro passar também. Aqui, não morte. Não teria nenhum problema. Pedro era um homem salvo, irmãos. Pedro era um homem salvo. Como disse Paulo, morrer para mim e ficar vivo é a mesma coisa. Não faz diferença. Só que a igreja, porque quando alguém morre, como nós pedimos oração aqui hoje, né? A pastora pediu, o irmão foi para a glória. Mas pergunta para a família se ela está feliz. Não está feliz. Tiago já foi morto, não tinha como fazer mais nada, mas Pedro ainda está vivo. Existe ainda uma esperança. O que a igreja não pode, irmãos, é em meio à provação entregar os pontos. Se fizermos como o nosso irmão Guinaldo, o presbítero Guinaldo, costuma dizer, Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quiser, Deus ajuda. Se Deus não quiser, vai morrer. Eu falo, peraí, como assim? A gente está vivo. Mas ainda está vivo. Ainda há esperança. Então por que não entregar os pontos antes que aconteça? A Bíblia diz aqui, versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E não foi oração de uma noite, porque esse período é um período de festa. E aqui diz que Herodes mandou prender a Pedro sob uma guarda forte para trazer ele depois da festa, porque ele não poderia matar no meio da festa. Depois da festa, ele ia apresentar Pedro à multidão e matá-lo. A espada, não sei de que maneira, talvez cortar. Então a igreja, assim que Pedro foi preso, a igreja já entrou em oração. Em quantos dias? Nós não sabemos, aqui não diz. Mas a Bíblia diz que ele ficou preso. E a igreja é contínua. O que é contínuo? Contínua sem parar. Né? Contínua é uma coisa que não para. Aleluia! Louvado seja Deus. Pedro está preso, irmãos. Talvez ninguém nem sabia se ele ainda estava vivo, mas a igreja estava orando. Às vezes o inimigo, irmãos, ele coloca alguém pela permissão de Deus, porque ele não pode fazer nada sem permissão de Deus, mas Deus pode permitir que alguém entrar numa provação. E às vezes alguém entra numa provação e nós estamos aqui comigo, dizendo, Deus sabe de todas as coisas. Mas, como o nosso irmão Paulo falou hoje, talvez se fosse o meu filho, eu entraria em oração na mesma hora e continuamente em oração. Porque nós nos mobilizamos muito mais quando alguém íntimo de nós. Mas aqui não diz que Pedro era parente da irmã Maria, do João Marcos. Ele é do mesmo da igreja de Cristo. E a igreja se mobilizou para que Deus pudesse livrá-lo da morte. E a igreja de contínuo estava orando. Tinha certeza que ia acontecer o milagre? Não tinha certeza. E Tiago tinha sido morto, se Deus quisesse permitir, Pedro também seria. Mas a igreja de contínuo estava orando. Meu Deus! Por Pedro. Aleluia, papai! E agora então Deus, que é misericordioso, pode tirar eu e você da provação, onde que nós muitas das vezes passamos ou estamos. Deus pode tirar de uma hora para outra. Um estalar de dedo, um milagre pode acontecer. Olha aí! E Deus é poderoso para isso. Glória! Mas em que nós estamos nos esforçando? Em que nós estamos pedindo a Deus? Milagre pode acontecer, irmãos. Mas a gente não vai ver na Bíblia um milagre que não tenha partido de uma ação daquele que buscava o milagre. Jesus fez muitos milagres.
milagres. Muitos. Mas em todos os milagres você vai ver uma ação daquele que precisava do milagre. O cego de Jericó, sabendo que Jesus passava, começou a gritar, e alguém falava, fica quieto, cala a boca. Enquanto o Léo mandava ele ficar quieto mais, ele gritava. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou perigos para chegar até perto de Jesus e tocar na hora do vestido, porque ela não poderia estar. Diante da lei ali de Moisés, ela era uma pessoa impura, não podia estar no meio das pessoas puras. Podendo até mesmo correr o risco de perder a própria vida. Mas ela mesmo assim enfrentou o perigo e a dificuldade de ir. Pedro está precisando de um milagre, mas quem está orando é a igreja. Pedro está dormindo. E está certo ele não, ele está cansado. Né? E a gente fala que ele estava tranquilo, não é que ele estava tranquilo. Ele não podia fazer nada. A Bíblia diz que ele estava com os pés no tronco ali, algemado. Ia ficar se debatendo, ia adiantar alguma coisa? Não, Pedro estava lá, ele estava dormindo. Às vezes Deus coloca alguém numa prova e nós de fora falamos, mas ele não está fazendo nada para se esforçar. Eu vou ficar orando por ele. Ele está ali porque ele quer. A situação é aquela que ele procurou. Nós encontramos 1001 desculpa, irmãos, para não entrar na guerra de ninguém. Essa é a verdade. Mas a igreja está orando. E Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, a Bíblia diz aqui que um anjo aparece para o farão, aparentemente só quem vê o farão é Pedro. Parece que os soldados não veem nada. E ele pensa que é uma visão. Você vê, irmãos, que Deus está dando esse negócio de dificuldade. O anjo vai com calma. Pedro, veste a roupa, cinge os bons, calça a sandália, amarra, levanta, pega a capa, põe sobre si e segue. Tranquilamente. Ele fica tranquilo. Pedro sai, passa a primeira, passa a segunda, passa o portão de ferro e pensa que está sonhando. Você já viveu um milagre? Você já viveu um milagre? Glória a Deus! Você já viveu um milagre? E aí você fala assim, será que isso está acontecendo mesmo? Aleluia, Pai. Oh, Deus bendito. Será que é verdade que isso está acontecendo? Meu Deus. Não é que eu não estou acreditando, é que a coisa é tão assim que tem hora que você fala assim, eu não é milícia, para ver se é verdade. E Deus faz milagre nisso. Aleluia. Ele vai de uma forma tão concreta que ninguém pode tirar aquele milagre da mão daquela pessoa que recebeu. Porque ninguém pode pegar Pedro. Irmãos, Pedro passou, irmãos, com uma segurança aparentemente, uma segurança máxima. Passou tranquilamente, as portas iam se abrindo. E quando ele caiu no si, falou, peraí, isso não é uma visão, isso não é um sonho, isso é real. Aleluia, Deus. Glória. Talvez se eu me importar com a sua dificuldade e você se importar com a minha, talvez você vai ver o meu milagre e eu também vou ver o seu. Aleluia, Jesus. O que a irmã acabou de contar aqui é um milagre. Você fala, mas não aconteceu nada ainda. Opa, Deus começou a operar e a minha operação que começou a obra e é fiel para terminar. Pedro não vai perder a vida, irmãos. Ainda havia uma esperança e essa esperança se concretizou. Quantas coisas você já entregou? Quantas coisas a igreja já desistiu? Quantas coisas nós já paramos de orar porque parece que não vai ter resultado? Só que isso não é fé, irmãos. Fé que a Bíblia mostra é orar até que o milagre acontece. É persistir. A igreja está orando. E ela está orando tanto que quando Pedro é solto, é de noite, ele chega na casa e o povo está orando. O povo está orando, a menina não acredita, ou fica tão feliz que não sei aquilo que eu falei, né? É verdade, será mesmo? Não é possível que isso aconteceu. E o milagre está vivo, na porta.
ele faz milagre. Aleluia. Não é porque para um não aconteceu que não vai acontecer com o outro. Aleluia. Mas o livro é Tiago está morto, mas Pedro está vivo. Aleluia, Pai. Esse projeto não deu certo, mas peraí, calma. Corre atrás do outro. Talvez aquele que não deu certo era para não dar mesmo. Aí sim, Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus assim não permitir. Tudo está dentro do plano de Deus. Mas não é porque uma coisa aconteceu de uma forma que não foi boa que nós vamos desistir das outras. Tiago foi motivo de choro, mas Pedro vai ser motivo de alegria. Então vamos fazer como o Paulo falou. É difícil, mas é necessário. Paulo disse assim: olha, eu não fico olhando para as coisas que estão atrás, mas eu sigo avante, olhando para frente, para uma coroa, para algo melhor. Nós, irmãos, como seres humanos, temos muita dificuldade, mas Deus, que é misericordioso, e é pela sua infinita misericórdia que nos levantamos e seguimos adiante. Não porque somos, mas porque Deus é. Então não insista, irmão. Se tem alguma coisa, alguém prendeu, alguém colocou algo que era o desejo do seu coração em uma prisão e disse: daqui ninguém tira, daqui é para a morte, daqui é para a destruição. Aleluia, Pai. Deus, ele pode mudar. Deus, ele pode. Quando tudo parece, irmão, perdido, quando parece que a porta se fechou e alguém colocou uma chave, que ele ferrou, ele trancou, às vezes é Deus abrindo uma porta e não fechando. Amém? Eu já vivi milagre. Não foi um só, não. Eu sei que Deus faz. Mesmo que nós, muitas das vezes, não merecemos, porque somos pecadores. Mesmo Deus fazendo e operando milagre, às vezes a gente ainda vacila. Mas Deus, ele é misericordioso. E ele quer despertar tanto a ele quanto a você. Para que você volte a crer. Para que você volte a lutar em oração. Para que o milagre aconteça. E Deus pode operar milagre. Eu vivo milagre. Glória! Eu vivo. Todos os dias, milagre. Milagre de Deus. Porque Deus é bom. E Jesus é maravilhoso. Amém? Então você, irmãos, que nessa noite recebeu essa palavra, creio, não sei dos seus problemas. Eu sei dos meus. Eu sei daquilo que muitas das vezes me aflige. Mas eu creio que Deus é poderoso. Tanto para cuidar de mim como para cuidar de você. Para cuidar daqueles que você agora está aí pensando: puxa, tem um milagre lá, Senhor. Então, visita lá. Porque eu não posso. Vai lá, Senhor, visita lá. Não vai ter milagre lá, Senhor, porque lá é só milagre. Deus, ele pode. Amém? Deus abençoe. Glória!